Boa noite, gente. O nosso tema de hoje é quando ele disse que mudou, mas continua com as mesmas atitudes. Boa noite, Maurinalda Delfino. Acho que é isso. Boa noite, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é quando ele disse que mudou, mas continua com as mesmas atitudes. Gente, eu sei que esse tema não é simples. E eu quero começar dizendo que nós vamos falar de um tema que dói um pouco, porque dói fundo. Você vê a pessoa dizendo que mudou, que se transformou, mas que ainda continua tendo aquelas mesmas atitudes, porque você quer acreditar na mudança. Você quer acreditar no pedido de perdão. Você quer acreditar que tudo vai ser diferente, mas quando você olha para o dia a dia, parece que nada do que ele disse é verdade. Isso dói, não dói, gente? Todo mundo que deu uma chance, que perdoou, que acreditou na mudança e vê isso acontecendo, eu tenho certeza que isso dói. Principalmente se você já ouviu algumas frases assim: eu prometo que nunca mais vai acontecer. Eu prometo que agora vai ser diferente. Confia em mim, vai ser diferente. Eu prometo que eu mudei, que eu aprendi a lição e que eu não vou mais fazer isso. Alguma de vocês já ouviu essas frases? Alguma dessas frases? Uma dessas frases ou todas? Escreve aqui para mim, sim ou não. Se sim, escreve sim, se não, escreve não. E coloca aqui, se você já ouviu alguma dessas frases, eu prometo que nunca mais vai acontecer. Sim, sim, todo mundo já ouviu, meu Deus. Sim, eu mudei, eu aprendi a lição. A partir de agora você vai ver, vai ser tudo diferente. Todo mundo que está aqui já ouviu? Meu Deus. E eu quero dizer que no começo, gente, parece real. Ele realmente fica mais atencioso, mais carinhoso, mais presente. Parece que dessa vez vai, não é? Parece que agora vai ser tudo diferente. Tudo vai mudar. Mas depois de alguns dias ou algumas semanas, alguns meses, ele volta para as mesmas atitudes de antes. Esconde o celular, não quer conversar, se distancia, foge da responsabilidade, não quer muito papo, não quer assunto. Isso te deixa num ciclo de esperança, uau, tudo vai ser diferente, que bênção, que maravilha, e logo você cai no poço da frustração. Então você vive entre altos e baixos. Eu tô lá na esperança, que ótimo, vou restaurar meu casamento, daqui a pouco eu caio no poço da frustração. E talvez você pense assim, ó, se ele não mudar, não tem solução para o meu casamento. Se ele não se transformar, não vai ter solução, não tem jeito. Não adianta, porque se ele não mudar, e eu vim te dar uma boa notícia. Primeiro eu quero pedir você ter calma, né? Respirar fundo. É bom a gente ter calma, a gente respirar. E eu quero te fazer uma pergunta, e essa pergunta é sem peso, sem julgamento, com acolhimento. Vamos encher de coraçãozinho aqui, o TikTok está notificando, para vocês compartilharem a live, por favor, e mandar para bastante pessoas, e encher de corações para a gente alcançar as nossas 40 mulheres. Eu quero que você, sem peso, sem culpa, pense o seguinte: será que é só ele que tem que mudar? Será se eu mudando, eu não transformo esse homem? Eu não transformo a minha relação? Eu quero que vocês anotem uma frase que vai fazer muito sentido na vida de vocês. Quando eu mudo o mundo ao meu redor. Quando eu me transformo, eu toco e quem está perto de mim. Isso parece doido, né? Porque afinal de contas a gente pensa assim, não, mas eu mudo, o outro não muda, nada resolve. Negativo. Quando eu mudo, eu transformo todo mundo ao meu redor. Eu toco nessas pessoas. E quem não tiver que ficar, porque a minha mudança ela foi ruim para essa pessoa, eu vou dar um exemplo. Essa pessoa vai embora. Então, por exemplo, se eu sou uma mulher que eu sempre estou reclamando, brigando, criticando,
E aí, de repente, eu resolvo, em vez de estar reclamando do governo, reclamando da falta de dinheiro, eu resolvo estudar para concurso público. Aí eu começo a estudar para concurso público. Quem discorda de mim não vai estudar também. E daqui a pouco não tem mais assunto. Então, minhas amigas que não querem estudar para concurso público, de repente vão começar a me achar chata. Ai, que mulher chata. Só fala de concurso público. Estuda o tempo inteiro. Essas amigas deixam de ser amigas. Já aconteceu com você? Você tinha galera que saía, sei lá, para as festinhas. De repente você parou de sair para as festinhas e agora você é uma mãe de família que está dentro de casa. Já percebeu que essa união com essas pessoas, com essas amigas, não funciona mais? Não tem mais assunto? Passou essas amizades, agora são outras amigas. Assim funciona dentro de casa. Então, quando eu mudo como esposa, quando eu mudo a minha postura, quando eu mudo a minha maneira de pensar e de agir dentro de casa, eu vou impactar dentro de casa. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Coloca assim pra mim. Aqui no TikTok, preciso dos coraçõezinhos pra gente alcançar mais mulheres. Por favor. Então eu preciso ser muito honesta com vocês. Muitos homens dizem que mudaram porque eles sentem medo de perder a família, porque esse medo gera um comportamento a curto prazo. Então ele vai dizer na hora, ó, eu te traí, eu quero mudar, eu não quero perder você, eu não quero ficar longe dos meus filhos, eu amo você, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Ele vai dizer isso sim, muitas vezes, por medo. Ele fica bem por um longo período. Tem gente que me relata, Ale, eu sofri uma traição há 10 anos atrás e agora ele me traiu de novo. 10 anos, Ale, e ele me traiu de novo. E ela, uma vez uma aluna minha até falou assim, não valeu de nada. Falei, valeu, foram 10 anos com esse homem sem te trair. 10 anos que você viveu com ele. Agora vamos entender o que aconteceu novamente. Não é simples porque é uma dor de novo, né? Mas eu também não posso ignorar 10 anos aqui de tentativas, vamos dizer assim, de não fazer nada errado. Mas a transformação dele tem que vir interior. Do mesmo jeito que a sua cura, ela tem que vir de dentro para fora, a transformação dele também tem que ser interior. Sim, porque se ele não faz isso, essa transformação não é real. Se é uma transformação só de boca, não é de coração e nem de sentimento, de emoção, não é real. Então ele vai pedir desculpa, ele vai te dar atenção, vai ficar um doce com você, mas logo ele vai ficar frio, distante, vai se afastar, vai voltar aos velhos hábitos. Isso é o que eu chamo de mudança superficial. Anotem aí, mudança superficial. E não é ruim, gente, que ele queira mudar, que ele se esforce para mudar, que ele realmente queira fazer. Só que para isso existe uma mudança chamada mudança raiz. Isso tem que acontecer dentro dele. O risco é que se ele volta só por medo de te perder, vocês podem ficar presos num ciclo de frustração. E eu sei que isso dói. Quando fica mais calado sem querer conversar, é algo relativo a ele. Pode ser que sim. Às vezes não é nenhum problema não, Kessia. Às vezes você não tá muito afim de papo. Ou tá com algum problema. Pode ser que sim. Então, olha só. Eu quero que vocês pensem em padrões que indicam mudança superficial. E aí depois vocês me respondam se tem alguma coisa a ver com vocês ou não. Uma mudança superficial. Ele melhora temporariamente e depois volta a fazer igual antes. É uma mudança superficial. Ele diz que mudou, mas não aceita ser questionado. Não conversa, não pode falar no assunto, não quer papo, calada, não toca nesse assunto não, deixa pra lá. É uma mudança superficial. E evita conversas profundas, né? Sobre vocês. Vamos conversar? Qual é o problema entre nós dois? Não quero falar sobre isso não. Tá tudo bem. Isso é uma mudança superficial. Ele usa promessas como escudo para não ouvir as suas reclamações. Então, quando ele fala assim,
Eu já prometi que eu não vou mais deixar o celular travado. Não toca mais nesse assunto, não. Então ele não quer nem ouvir o que você tem para dizer. Tudo isso são mudanças superficiais. E mais uma vez eu vou repetir para vocês. Ele é sobre ele, mas ele toca em mim. Entende? Então eu não tenho que ficar só olhando para ele, eu preciso olhar para mim. Principalmente para minha cura. Então a verdadeira transformação não vai acontecer da noite pro dia. Não vai acontecer só porque ele diz que mudou e quer mudar. Ela acontece quando uma coerência entre a palavra dele e a atitude. Ou seja, ele faz coisas e ele fala coisas que é coerente. Eu vou chegar a tal hora ele chega. Eu vou deixar o meu celular desbloqueado para você. O celular fica desbloqueado. Eu não vou conversar mais com aquela certa pessoa. Ele não conversa mais. Então, tudo isso que eu acabei de falar é uma fala coerente com a atitude. E aqui eu vou falar algo que pode surpreender um pouco cada uma de vocês, mas isso vai ajudar vocês, como ajuda as minhas alunas no meu treinamento. Inclusive, quem está aqui que ainda não venceu a dor da traição, baixa o e-book que está lá no link da minha bio, perto da minha foto de perfil. Clica, baixa o e-book 7 passos para a cura da traição e inicia hoje. Se você cansou de sofrer com a dor da traição, inicia hoje a vencer a dor da traição baixando o e-book. Então eu vou falar algo que pode até surpreender vocês, mas a mudança dele também depende da sua postura. A mudança dele, sabe, Kessia, vai depender da forma que você age. Eu tinha uma aluna, a Lourdes. A Lourdes, ela arrumava comida para o marido, ela lavava, ela passava, ela cozinhava, deixava tudo impecável. Ele chegava em casa tarde da noite, ela sabia que ele estava com a amante. Quando ele chegava, tinha um pratinho lá dentro do forno, esperando por ele. Capaz, hein, de eu fazer isso. Quando ela entrou no meu treinamento, ela falava assim: Ale, eu não quero me separar. São 27 anos de casada, eu não quero me separar, mas eu não dou conta de saber que ele está indo para a casa da amante. Então a gente fez todo um processo com ela. Por quê? Ela pensava o seguinte: 27 anos de casada, se eu perder esse marido, ninguém vai me querer. Baixa autoestima. A minha vida acabou, porque a minha juventude toda eu estava com esse marido. Então se ele for embora, acabou para mim. Falta de autoconfiança, baixo amor próprio. Tudo isso essa mulher tinha. Então ela aprendeu uma coisa comigo lá no meu método chamado atitude de poder. E aí ela começa a agir completamente diferente com ele. Então um dia ela virou para ele e falou: por que é que você fica indo para casa da amante? Você sabe que isso me machuca? Sabe qual foi a resposta dele? Você sabe disso há muito tempo e você nunca tomou uma atitude. Consegue entender uma coisa dessa? Quando ele fala isso para ela, ela fala: então pode ir embora. Aí ele vai. Outra vez que ele tinha feito isso, ela tinha ligado para ele, chorado: pensa na nossa vida, pensa no nosso casamento, pensa o que a gente construiu, pense, chorando. Aí ele voltou para casa. Só que ele voltou assim, ó, todo cheio, né? Porque a mulher estava indo atrás dele. Dessa vez não. Como ela tinha aprendido algumas coisas comigo, algumas técnicas, ela não ligou para ele. Ele que ligou para ela um dia depois. E aí ele pergunta para ela: você tá bem? E ela responde: tô ótima. Vamos conversar? Ela falou: não sei se eu quero conversar com você. Aí ele começa a ele vir atrás dela. E ele fala: você tá muito diferente, você tá segura de si, você tá bem, você não tá chorando, o que que aconteceu? Você tem outro? E aqui, gente, ela começa a mudar o jogo. Resumindo a história, ele volta para casa, ele propõe mudar de cidade e ele larga a amante. Mas ela só conseguiu fazer isso, ela só conseguiu ter essa postura porque dentro dela já estava curada. Porque ela sabia, e ela fala isso: eu entendi
que se ele for embora e não quiser ficar comigo, eu me amo o suficiente para não aceitar essa migalha. Mas ela precisou vencer a dor. Escreve aí, gente. Vencer a dor. Precisou passar por isso. Há 1 ano tento falar com ele e eu não consigo. Depois da traição, quando fui conversar, ele tentou me bater. Vocês continuam casados, querida? Escreve aqui pra mim. Se ele tentou te bater, vocês continuam casados. Vocês continuam no mesmo teto? Oi, Thelma. Boa noite, lindona. Que bom te ver aqui. Escreve aqui, gente. Vencer. Para eu saber que vocês estão me ouvindo. Pessoal do TikTok, vamos dar uma agitada aqui pra gente chegar nas 40 mulheres? Por favor. Sim, 23 anos. Tá cada vez mais frio. Menos e menos. Me despreza. Querida, se vocês estão há 23 anos casados, na mesma casa, ele tentou te bater, eu recomendo que você busque ajuda emocional e não se coloque nesse lugar, né? Precisa sair daí. Eu sou completamente contra qualquer tipo de agressão física ou emocional, né? Então, eu quando penso em bater, já me chama um sinal vermelho gigante e um pensamento, sabe? Cuide de você. Zele pela sua integridade física. E às vezes você pode estar tentando algo que talvez não seja o caminho bom para você. Então, até que nível, né, se tentar bater? Ele só pegou na sua mão, em 23 anos ele já te machucou. Enfim, eu penso que a gente precisa dar uma olhada sobre isso. Entende? Começa pelo e-book, depois me chama no privado. No e-book já são 7 passos para você vencer a dor da traição. Você colocou aqui, ó. Eu tenho 2 adolescentes e não tenho como manter elas. Mas será se essas adolescentes vendo o pai tentando te bater, vai ser algo favorável para elas? Né? Eu pensaria sobre isso. Porque às vezes a gente está preocupada com manter, com o dinheiro, com a casa, com a questão financeira mesmo. Mas será se para essas adolescentes, né, ver seu marido tentando te bater, como que isso vai ficar? Então, reveja isso. Qualquer coisa me chama no privado, tá? Que eu consigo te responder assim que acabar a live. Então, gente, essa mudança, ela não pode ser superficial. Essa mudança ela tem que ser acompanhada de uma postura firme e amorosa. E você, mulher, acaba contribuindo para esse homem. Quando você aceita algumas coisas, algumas situações, e ele sabe que você vai aceitar, por causa, às vezes, da dependência financeira, esse homem ele vai tripudiar em cima de você. Ele precisa entender que ele é o marido, que vocês estão juntos, mas que você não é refém da situação. Então eu não posso ser refém de alguém. Eu não posso dizer para essa pessoa assim, ó, fulano, aqui tá a minha vida. Vou entregar ela na sua mão, tá aqui minha vida, porque você sabe que é você que eu dependo de tudo de você, tá aqui. E não é nada de homem contra mulher, mulher contra homem, não é sobre isso. É sobre você ter uma postura tão firme que o seu marido vai ter medo de te perder. É ao contrário, gente. Eu preciso que vocês entendam isso. Quando você muda a sua postura, você vai impactar na vida do outro. Quando você deixa muito claro, olha, eu só aceito até aqui, daqui para frente não, o outro vai ter que mudar. E se ele não mudou, Ale, então ele vai precisar se mudar daí. Você não pode ter esse medo. Mas quem não venceu a dor da traição tem esse medo. Sofre. É dependente emocional, é dependente financeiramente falando. Então, por isso, gente, que a cura está aqui dentro, para você aprender a se posicionar. Senão vai ser sempre massa de manobra, sabe, na mão de alguém. Vai ser sempre como ele quer. Então, o dia que ele está afim, ele te trai. O dia que ele está afim, ele passa o final de semana fora. O dia que ele está afim, ele vai viajar com a amante. E você, ó, caladinha, sem dizer nada. Porque já falamos isso aqui na live, né? Você é uma leoa que está ferida. E uma mulher ferida, ela é uma presa fácil. Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu ver se os coraçãozinhos vão subir aqui pra gente alcançar. Hoje a gente não vai alcançar
as 40 mulheres. Nós estamos aqui, talvez esse horário não esteja tão bom hoje. Então, existe 3 níveis de... A psicologia positiva traz que existe 3 níveis de mudança para que ela aconteça. Anotem aí, tá? Para fazer sentido para vocês. Essa mudança real, ela vai passar por 3 níveis. Primeiro, a consciência. Eu tenho que perceber o erro e o impacto que ele teve. Agora me fala uma coisa. O marido de vocês, traindo vocês, chega em casa, tem uma mulher sentada no sofá, chorando e dizendo, pelo amor de Deus, por que você está me traindo? Não faz isso comigo, não. Será que ele vai perceber o impacto do erro dele? Ou ele vai se achar, tá aqui, ó, correndo atrás de mim. Isso acontece, gente. Infelizmente acontece. Muitas mulheres fazem isso. A psicologia positiva também traz que para uma mudança real precisa de uma decisão. Esse homem vai precisar escolher mudar. E para ele escolher mudar, ele tem que sentir que você mudou. Ele vai entender assim, pera, então agora ela tá cuidando dela, ela não tá chorando todo dia, ela tá lendo, ela tá buscando emprego, ela tá estudando, ela tá crescendo. Opa, eu vou perder essa mulher. Então ele precisa tomar uma decisão. Minha decisão é manter a minha família. Não quero perder essa mulher. Então a primeira é a consciência, depois a decisão. E para ter uma mudança real, o terceiro ponto é uma ação consciente. Então ele vai repetir o novo comportamento até isso se tornar dele. Como que a gente faz isso? É quando você vai falar assim, nós temos um combinado, o seu celular liberado. Aí ele vai liberar o celular. Daqui 2 dias, ele vai lá e bloqueia o celular de novo. Aí você fala, lembra do nosso combinado? Qual era? O celular desbloqueado. Aí ele desbloqueia o celular. Daqui 1 semana ele bloqueia de novo. Aí você vai falar de novo, lembra qual era o nosso combinado? O que acontece com a maioria de vocês? Quando ele reata com você, pede perdão, diz que mudou, aí vocês aceitam, ele começa a mudar, aí ele começa a relaxar, você finge que não tá vendo. Aí ele muda a senha do celular, aí você fala, não quero ter problema. Aí você finge que não tá vendo. A senha do celular é uma metáfora, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Aí ele começa a andar com aquele amigo traidor, que trai a mulher, e você sabe disso. Aí você fala, não, deixa pra lá. E aqui, nesse deixa pra lá, as coisas voltam igualzinho estava 1 ano atrás. E daqui a pouco uma nova traição. Deixa eu ler vocês aqui, depois eu continuo com o conteúdo. Não acho nada no celular dele. Deve estar falando por Pix? Por PX, não pode falar Pix aqui. Não sei, querida. Também, depois de 8 meses, o ex quer me culpar por coisas que aconteceu com ele. Então, a live de ontem eu falei sobre culpa. Muito importante você assistir, tá? Tá salvo aqui no meu feed. E também questionar sobre a criação dos nossos filhos. Mora com a amante e nunca perguntou nada. Então, sobre os filhos é um outro problema, porque ele é o pai. O fato dele morar com a amante não tira dele a responsabilidade de ser pai. Então, se ele quer participar como pai, eu acredito, que se ele não é uma pessoa que vai fazer mal para os filhos, ele tem esse direito. A gente tem que separar, tá? Quem separou foi o marido e a mulher. O pai e a mãe continuam pai e mãe. A gente não pode deixar que o pai não chegue perto do filho porque ele mora com a amante. Ou que ele não ajude na criação porque ele mora com a amante. Pai continua sendo pai e mãe continua sendo mãe. Independente se vocês casaram ou não com outras pessoas. Então, o problema, gente, das relações é que elas vão ficando pesadas. É que a gente vai carregando coisas que a gente não quer, aceitando pequenas coisas, aceitando mudanças que não são feitas, só prometidas, e aí tudo continua como era antes. Você já ouviu promessas que não foram cumpridas? Pais separam já era. Sou filha de pais separados. Querido, quando você fala isso aqui pra mim, me diz uma coisa sobre você. Que você é filha de pais separados. Você carrega em você algumas pragas emocionais, que são pensamentos que geram sentimentos
que geram ações negativas. Então você já traz lá da sua infância algumas crenças que você ainda não venceu. Por causa disso, o seu relacionamento ele tem que ser revisto. Primeiro o seu relacionamento com você mesma, desde a infância. Não vou permitir que criança, quando nascer, frequente aqui a minha casa. Já falei para ele. Aí é outra história. É o filho da amante que você não quer dentro da sua casa. Com o tempo, você vai precisar entender que sentir raiva dessa criança não vai te ajudar em nada. Mas aí é uma outra história. E não necessariamente essa criança tem que entrar na sua casa. Ok, a casa é sua. Se ele teve um filho fora do casamento, ele vai ter que resolver essa questão. Ok, Kessia, tranquilo. Vamos seguir aqui. Um outro ponto é que a mudança não pode depender da sua vigilância. Então, gente, olha só como é que funciona isso. Eu, Alessandra, mudo, me transformo, porque uma pessoa curada, ela transforma o ambiente da casa. Uma mulher ferida, ela fere quem está em casa e os filhos. Então, eu me mudo, eu me transformo, porque eu venci a minha dor. E eu não posso acreditar que ele vai mudar porque eu estou vigiando ele. Eu não posso acreditar que ele vai mudar porque eu estou o tempo inteiro cheirando a roupa dele para ver se está com cheiro de outra mulher. Não posso. Porque se eu faço isso, eu não acredito nessa mudança, eu estou agindo pior do que a mãe dele. Isso aqui não é uma relação saudável, funcional. Ela é uma relação disfuncional, onde a mulher tem que ficar vigiando o marido. Então, se você está vivendo isso, precisa rever isso aqui. O quanto antes, para vencer a sua dor, para você se sentir bem do lado desse homem. E nós já falamos sobre isso, né? E se de fato, Ale, depois de tudo isso, eu mudei, eu estou bem, eu venci a dor, eu não jogo mais na cara dele todo dia a traição, eu estou me sentindo tranquila, as nossas relações até melhoraram, mas ele continua me traindo. Aí aqui você vai aprender a ter uma atitude de poder. E essa atitude de poder implica em dizer, não aceito. Mas, gente, tem uma caminhada até você dizer, não aceito. Deixa eu ver aqui o que eu tinha trago para vocês, que eu tinha até separado. Ah, sim. Eu quero que vocês percebam aí a mudança real da superficial. Vou trazer vários exemplos. Mudança real. Ações coerentes com o que foi prometido. Reconhecimento constante do impacto que causou. Então eu sei que eu errei. Me desculpa que eu errei. Eu sei que você está triste porque eu errei com você. Isso é um reconhecimento. Esforço visível. Mesmo quando ninguém está cobrando, ele está tentando ser melhor. Isso é uma mudança real. Humildade para ouvir quando você precisa, corrigir quando escorrega. Isso é uma mudança real. Alguma de vocês estão vivendo essa mudança real? Me fala aí. Com a guarda unilateral, posso não aceitar a amante perto deles. Filho chora só de pensar nela. Ok. Mas você pode criar um ambiente onde ele vai passar o dia, de repente, na sua casa com seus filhos. Ou uma tarde. O que não pode acontecer é esse pai ser excluído da vida dos filhos. Então vocês precisam resolver de alguma maneira essa situação. Eu entendi o que você falou. Vamos lá. Vocês estão vivendo a mudança real? Sim ou não? E se eu estiver vivendo a mudança real, Ale? E mesmo assim eu continuo sofrendo com a dor da traição. Primeiro que muito bom, você está vivendo a mudança real. Significa que de fato ele mudou e se arrependeu. Segundo, que é urgente você curar a sua dor, para quando você curar a sua dor, essa relação ficar muito boa. Ele com uma mudança real e você curada. Aí essa relação vai ser ótima, porque de fato ele mudou e de fato você curou a sua dor. Agora, mudanças superficiais. Vamos ver se vocês estão vivendo essa mudança superficial. Dura pouco tempo, serve apenas para acalmar você. Então ele traiu uma vez, calma, calma, eu vou mudar, vai dar tudo certo. Isso é uma mudança superficial. É uma
ele tá mudando porque na verdade você tá cobrando. Mas rapidinho ele esquece. Tudo que vocês combinaram. Rapidinho, tudo que vocês combinaram, ele deixa pra lá. Ele não resiste à situação de estresse. É uma mudança superficial. Então você começa a falar, ele estressou, rua. Larga você falando sozinha. Ele não consegue lidar com isso. Tudo isso aqui é uma mudança superficial. Tudo isso aqui tem que ser revista para que vocês possam viver bem. Então, quanto mais você se fortalece, mais você consegue entender. Essa mudança é real ou é uma mudança de fachada, né? É uma mudança superficial. Essa mudança é uma mudança que é consistente e que eu posso acreditar? Ou essa mudança é um conto de fadas? E muitas de vocês, gente, o marido de fato está mudando, o marido está arrependido, o marido está se transformando, mas por causa da sua ferida, você não consegue entender isso e não consegue aceitar, porque ainda está doendo dentro de você. Não estou falando de culpa, estou falando de uma ferida. Muitas de vocês trazem assim para mim, Ale, eu reconheço que ele mudou. Eu vejo que ele está tentando. Eu vejo que ele tem atitudes que ele nunca tinha tido antes. Eu vejo que ele faz coisas que eu nem imaginava. Mas eu sofro. Eu não acredito. Eu acho que é mentira. Eu olho para ele e vejo na testa dele traição. Eu tenho até um certo ranço dele às vezes. Então tudo isso significa que dentro de você tem uma ferida. A amiga que colocou aqui, ó, eu já fiz tudo isso, estou exausta, é porque o fato de você estar exausta está sinalizando que você não venceu a sua dor. Está sinalizando que você engoliu a dor e está tentando, empurrando com a barriga. Você provavelmente não usou a técnica certa, o passo a passo, não sabia, porque o que acontece com a gente, gente? Quando a gente é traída, é uma dor tão forte, porque o impacto, né, é uma dor profunda, é um luto. E como é um luto, essa dor machuca profundamente. Se eu não sei o que fazer no meio desse luto, eu fico andando em ciclo. Se eu fico andando em ciclo, eu fico com a dor profunda em mim. Aí você colocou assim, ó, estou exausta porque ele não muda. Aqui você está me confirmando que você não venceu a dor. Porque se você está aqui gastando força e energia para mudar ele, significa que você ainda não pode tomar sua decisão, porque ainda está muito ferido em você. Ele vai mudar ou não, mas você precisa vencer a sua dor. Porque a partir do momento que você vencer a sua dor, nada te segura nesse lugar. Ale, mas eu estou tentando fazer ele ser diferente. Ninguém muda ninguém, gente. Eu não sei se isso é uma boa notícia ou uma péssima notícia. Mas ninguém muda ninguém. Você se transforma, você muda você mesmo porque você tomou essa decisão e a partir daqui as suas atitudes tocam no outro. Vocês conseguiram entender isso? Sim ou não? Sabe aquela mãe que fica falando pro filho? Se você ficar jogado no chão, eu vou aí te bater. Se você, eu vou aí te bater. Se você, eu vou aí te bater. E você nunca vai? Seu filho olha pra você e fala, deixa pra lá, eu conheço minha mãe. Mas se você é aquela mãe que no primeiro, ó, vem cá, tô falando com você, levanta e vem cá. E seu filho sabe, se eu não mudar, a minha mãe vai pra cima de mim. Vocês conseguem entender que a sua atitude define de certa forma como o outro vai te tratar? Sim ou não? Ó, alguém aqui no Instagram, seja bem-vinda, querida. Todas vocês do Instagram recebem um abraço. Quem tá no TikTok, coloca coraçãozinho, por favor. Verdade, ele só muda. Perfeito, ele só muda se ele gosta da gente. Ele é que vai mudar. Mas para ele mudar, a gente vai esquecer um pouco ele e vai olhar pra gente. E vai curar o nosso emocional. Porque, gente, se ele não mudar, aí ele se muda da sua casa. Você não é obrigado a ficar engolindo um marido que te trai, que não te respeita, que não tá nem aí pra você.
que te despreza, que tem outra. Gente, a mulher colocou pra mim, meu marido tem outra há 4 anos, o que fazer? Eu falei, oi? 4 anos que seu marido tem outra? Você sabe? O que fazer? Corre, vence a dor da traição e dá um basta nisso. Não tem o que fazer. A amiga colocou aqui, verdade, pois é, né, Josélia? Sabe? Não tem o que fazer. O meu marido tem 4 anos que tem outra mulher. O que eu faço? Olha pra você, vence a sua dor e toma uma atitude. Concordo com você. Quando a gente se ama, aí ele dá valor. Perfeito. Quem tem que primeiro me amar sou eu. A minha mudança tem que ser real. Primeiro eu me amo. Eu venço a dor da traição. Aí, querido, se você quiser me acompanhar, sendo honesto, fiel, estamos juntos. Se você não quiser, sinto muito. Mas precisa que tenha essa postura. E para você iniciar essa postura, aqui no link da minha bio tem um e-book. 7 passos para a cura da traição. Tá com desconto, um preço simbólico. Se você ainda não venceu a traição, até quando você vai esperar para começar? Até quando você vai ficar aí esperando o tempo passar, a vida acontecer e você sofrendo? Até quando? Coloca uma data, gente, para começar a vencer essa dor. Que a data seja hoje. Ale, eu vou hoje. Vou clicar aqui no link da sua bio e vou baixar o e-book. Eu vou fazer isso agora, porque eu preciso sair desse lugar. Essa decisão, quem é a única pessoa que pode tomar a decisão por você? Deixa eu ver se vocês estão entendendo tudo que eu estou falando aqui nessa live. Alguém pode me responder? Quem é? Perfeito, Kessia. Quem mais? Quem é a única pessoa que pode tomar essa decisão por você para que você saia desse lugar? Lisete, querida, você pediu para participar aqui do vídeo, foi por engano ou você realmente quer participar? Se você quiser participar, eu abro aqui para você participar aqui comigo um videozinho. Nós mesmos, perfeito. Vocês entenderam isso. Só quem pode tomar a decisão de começar hoje a vencer essa dor é você. Então, todas vocês que já escreveram eu, ou já estão lá no Método Florescer, ou já compraram o e-book, certo? É isso. Eu mesma, perfeito. Quem falou aqui no Instagram pra mim também, que eu mesma, né? Eu mesma escreveram aqui, eu também vou fazer a mesma pergunta pra vocês. Ou já tá no Método Florescer, ou já comprou o e-book. 7 passos para a cura da traição, certo? Porque não é só falar. Não adianta falar, eu quero mudar a ler, eu quero vencer a ler, eu quero ter uma nova história, eu quero paz, eu quero feliz e não faz nenhum movimento. Não é sobre isso. Eu preciso bater essa real pra vocês, porque comigo foi assim. Eu passei 10 anos, depois que eu fui traída e me separei, dizendo isso. Tudo que eu queria era esquecer essa história, é viver bem, é não sentir a raiva que eu sinto, era não querer que todo mundo morresse, tudo que eu queria. Eu ficava dizendo isso. Mas eu não procurei nada. Depois que eu procurei ajuda, depois que eu fui estudar, depois que eu fui fazer psicologia, depois que eu fui ler, fazer vários métodos, até eu chegar aqui. Ela fica colocando uma aliancinha lá no perfil do Instagram dela, para marcar que tem compromisso. Querida, e a minha pergunta é, por que você está olhando o Instagram dessa moça? Qual é a finalidade? A aluna minha não olha Instagram da amante nunca nessa vida. De jeito nenhum. Porque ela vai colocar sempre coisa para te destruir. Lembrem, uma mulher ferida é uma presa fácil. Ela sabe que você olha. Então ela coloca ali assim, ó. Aqui, ó. Que eu ganhei de presentinho. Ela faz isso para te detonar. Bloqueia e não olha. Não tem por que você tá olhando. Ela tá fazendo de propósito. Uma mulher ferida é uma presa fácil. Se vocês entenderem isso, vocês vão baixar o e-book, decorar esse e-book e vencer a dor da traição, igual as minhas alunas. Se vocês entenderem, gente, que vocês feridas são uma presa fácil,
vocês vão rapidinho tomar uma atitude na vida de vocês. Não fiquem pensando que a amante é uma mulher boazinha, não. Sabe? Não fica pensando que a amante é uma mulher que, coitada, caiu de gaiata, de jeito nenhum. Ela tá lá, e se ela não sabia que ele era casado, quando ela descobriu, ela continuou. Então, se ela continuou, ela já tá demonstrando quem ela é. Primeira coisa que ela não tá é preocupada com você. De jeito nenhum. Tá bloqueada, mas fala mais forte do que eu e eu sempre olho. Então, porque você tá ferida, você é uma presa fácil e essa mulher tá detonando com o teu emocional. Eu sinto muito ser tão sincera com você. Mas toda vez que você olha o perfil dela, ela sabe que você olhou e ela tá detonando com o seu emocional. E mesmo que ela não saiba, todo dia ela vai postar: olha o que eu ganhei de presente do meu amor. O amor me deu de presente. Ela não diz quem é o amor dela, mas você sabe que é o seu marido. Então, vença a dor. Inicia hoje. Deixa eu saber de vocês. Fez sentido, gente, pra vocês? Vocês aprenderam alguma coisa nessa live? Quem tá comprometida em iniciar de fato a sua transformação? Escreve aqui. Porque senão, gente, a gente vai vir aqui conversar, falar. E aí? Qual é o passo que você deu? E se alguém falar pra mim: Ale, eu não tenho como baixar o seu e-book pelo preço simbólico, eu vou dizer 4 maneiras de você fazer esse dinheiro. Eu quero que alguém diga aqui: Ale, eu não dou conta, R$27 é muito dinheiro pra mim. Tranquilamente, eu vou te dizer como você consegue de hoje para amanhã os R$27. Josélia, você que colocou demais, querida, entra lá na minha foto de perfil, clica no link, baixa o e-book por um preço simbólico e já entra nessa turma vencendo a dor da traição, né? A geração de mulheres felizes. Gente, dê um basta nessa tristeza. Eu quero que vocês façam parte da minha comunidade, Geração Mulheres Felizes. Basta de vocês estarem sofrendo, mendigando amor, com baixa autoestima, com falta de amor próprio, acreditando que esse homem vai vir salvar você. Ele não vai vir. No máximo, quando você mudar, quando você ficar bem, ele vai caminhar do seu lado. Sabe? No máximo, ele vai caminhar do seu lado. Mas ele não vai salvar você da sua dor. Quem vai salvar você da sua dor é você. Sim, ajudou, que bom. Ajudou demais, que ótimo. Eu vou perguntar pra vocês se vocês querem que eu deixe a live salva. Apesar que hoje no TikTok veio bem pouca gente. Mas mesmo assim eu quero saber quem tá ao vivo, se vocês me autorizam a deixar a live salva ou não. Quem tá aqui no Instagram também, por favor, responda sim ou não. Por quê? Se vocês falarem que não, eu não vou deixar salvo e só quem estava ao vivo é que vai pegar esse conteúdo. Se vocês escreverem que sim, eu vou deixar salvo para que outras pessoas possam assistir a gravação. Então escreve aqui para mim sim ou não, se vocês autorizam deixar a live salva. Sim, ok? Aqui no Instagram, deixa eu ver quem está comigo aqui, se vocês autorizam ou não. Deixa eu esperar aqui a resposta do Instagram. Sim, ok. Vou só pedir um favor para vocês que estão colocando sim. Amanhã, antes da live, então antes das 8, entrar aqui no meu perfil, clicar lá no vídeo que eu tô com essa roupa verde, colocar eu assisti, eu autorizei deixar gravado. Por quê? Quanto mais comentários, mais a gente alcança outras pessoas. E eu tenho um chamado para ajudar 2.000 mulheres a vencer a dor da traição. Eu vou abrir agora no final do mês a minha 19ª turma do programa Florescer. Então eu preciso encontrar mais mulheres que precisam ouvir o que eu tenho para dizer para sair desse luto da dor da traição. Enquanto eu não tinha descoberto você, eu não me valorizava. Agora eu aprendi a me amar. Que ótimo! Então você aprendeu uma coisa comigo. A gente precisa ir juntas para que você aprenda outras coisas mais a fundo. Gente, o conteúdo que eu trago aqui, eu me preocupo em trazer bastante conteúdo. Isso aqui já ajuda vocês. Uma live dessa já faz você repensar muitas coisas. Mas vai ficar muito mais rápido e muito mais fácil se você seguir o passo a passo.
Por exemplo, o passo a passo que tem lá no meu e-book, que são 7 passos para a cura da traição. Vai ficar muito mais rápido e muito mais fácil. Aqui eu trago vários conteúdos que já começam a dar uma luz, mas não é tão bom igual o meu e-book. Entende? Então aproveitem o preço que está lá e baixa o e-book. Verdade, eu fico... Mari, eu não entendi. Eu fico... você fica inseguro o tempo todo? Mari, lá no meu perfil, perto da minha foto do perfil aqui, tem um link, clica, baixa o e-book e começa a vencer a sua dor. Lá eu vou falar sobre você se sentir segura, vencendo a sua dor. Essa insegurança é porque você está com baixa autoestima, baixo amor próprio e está ferida. Gente, para encerrar, eu quero que vocês lembrem de algo muito importante. Uma mulher ferida é uma presa fácil. A Kessia acabou de dar um exemplo aqui. Ela entra na rede social da amante e vê a amante usando a aliancinha. Como que ela se sente? Vocês viram o quanto que ela é uma presa fácil? O quanto que a outra mulher sabe. Opa, deixa eu botar aqui que eu tô de aliancinha, aí foto da barriga grávida para detonar com o seu emocional. Mulheres, vençam a dor. E se vocês quiserem fazer isso comigo de uma maneira rápida e prática, vocês começam pelo e-book. Tá bom? Cheiro no coração. Acho que eu já respondi todas as perguntas, já li todos os comentários. Vou encerrar aqui no Instagram. Obrigada pela presença de vocês. Amanhã, às 20h30, eu estarei aqui. E a gente conversa mais sobre isso. Quem tiver dúvidas de como acessar o meu e-book, como clicar no link da bio, me chama no privado que eu mesma te respondo. Fiquem com Deus.